A paz do Senhor, meus amados irmãos. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos aqui para a nossa segunda lição do quarto trimestre de nossa EBD, que a lição é O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 2. hoje a sinopse da lição de número 2, tá? Eu já queria iniciar falando sobre o primeiro tópico dessa segunda lição, que é a maravilhosa obra de Deus. E o primeiro subtópico é do pó da terra. Porque nós precisamos entender nesse primeiro tópico, no qual o subtópico nos manda entender o que é do pó da terra. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro que o corpo do homem foi feito de uma matéria-prima já existente, ou seja, da terra. Então a gente precisa entender logo isso. Não que a terra seja algo simples, ela tem toda a sua composição. Ora, a gente precisa entender que a Terra foi criada por quem? Por Deus. O planeta Terra foi criado por quem? Por Deus. Então, nada melhor do que Ele mesmo pegar um material que Ele mesmo criou para que pudesse fazer o corpo da coroa de sua criação, que foi o ser humano. E também no segundo tópico, levar em consideração, ainda no primeiro subtópico, levar em consideração que o corpo criado por Deus é muito complexo e longe de ser simples. Isso é muito importante a gente entender. Ou seja, órgãos, sangue, funções de cada órgão, tempo. Quer ver um exemplo com o tempo? O corpo não pede quando você está cansado para você dormir. Como é que o corpo sabe disso? Que função é essa? É coisa extraordinária que só Deus sabe como fazer. Então, tudo isso a gente vai entender nessa lição. Ainda nesse subitem de pó da terra, é muito importante entender que, apesar de um corpo físico, a gente pode tocar, jamais a gente pode deixar de vê-lo também pelo âmbito espiritual. Muita gente acaba não entendendo ou desequilibrando essas coisas, em que é corpo físico, então o espiritual fica de lado. É corpo físico, então pega o espiritual, deixa o físico de lado. Não, não. É necessário que haja um equilíbrio muito importante, porque esse corpo, ele é físico, foi criado na terra? Foi. Porém, foi a mão poderosa do Senhor que criou. Então, jamais poderá deixar de ser visto no âmbito espiritual. No segundo subtópico desse primeiro tópico, que é a maravilhosa obra de Deus, diz assim, Deus, o autor da vida. Então, a gente precisa entender que só Deus é criador. Só Ele cria. O ser humano, ou o inimigo, Satanás, ele pode pegar uma coisa que já existe e criar uma coisa que já existe e fazer uma criação. Só Deus pode criar algo de algo que não existe, criar alguma coisa de algo que não existe. Então, como é que você vai criar alguma coisa de algo que você não tem em mãos? Só Deus faz isso, só Deus é criador. O diabo tenta imitar, mas só Deus é criador. Outra coisa importante é compreender que na criação da mulher, que vai falar também nesse subtópico, coisas diferentes foram criadas. Por exemplo, o corpo da mulher é diferente do homem. O órgão sexual, a questão do ciclo menstrual. A mulher vai estar gerando dentro do corpo dela uma vida. Preste atenção, Deus fez corpo físico. Deus fez com a sua própria mão. E dentro desse corpo físico será gerada uma vida. Isso é extraordinário. Só Deus pode fazer isso. E no terceiro subtópico, que fala sobre a individualizada formação integral, significa que isso leva a um assunto polêmico. Por quê? Para cada indivíduo ter uma vida dada por Deus. Então, só Deus pode dar a vida e só Ele tem a questão moral para tirar, entendeu? Só Ele é perfeito se Ele quisesse fazer isso. Só Ele pode dar vida e só Ele pode tirar. Independente da situação em que a pessoa faça. É um assassino sanguinário, é algo do tipo? Não. Só Deus pode tirar a vida de alguém.
é um ser humano que foi criado por ele. Isso é muito importante a gente entender. Certo? Amém, pastor Alisson? Amém, meus irmãos. Bom, eu vou falar um pouco sobre o tópico 2 dessa lição 2, que é o fogo e a glória de Deus. Esse tópico 2, meus irmãos, ele é subdividido em 4 subtópicos bem interessantes da nossa lição. O primeiro subtópico vai falar sobre o divino tecelão. O que é isso, o divino tecelão? Bom, essa lição ela está embasada no Salmo 139, que é um salmo de autoria do rei Davi. E, basicamente, nesse salmo ele está exaltando a grandeza de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus. E um dos versículos desse salmo, ele diz que ele foi formado por Deus como se Deus fosse um tecelão. Ou seja, isso traz uma informação importante para nós. Porque o tecelão, ele está construindo, vamos supor assim, um tapete ou um carpete, de uma forma cuidadosa, de uma forma totalmente dedicada. E isso mostra para nós, nesse tópico, nesse subtópico, o cuidado que Deus tem em nossa vida. Então, quando Davi fala que Deus, ele formou ele como se fosse um tecelão, ele está falando do cuidado que Deus tem em nossas vidas. O segundo subtópico é entendimento do louvor. Davi entendia a forma que ele foi criado por Deus. E ele falou lá no versículo 14, ó, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Então, Davi, ele teve esse entendimento, né, de como ele foi formado e adorava o Senhor. E isso é importante para nós, porque muitas vezes nós deixamos de perceber e meditar na forma que Deus faz todas as coisas. E como nós vamos falar na lição, vamos aqui explorar a forma que Deus ele cria o homem, desde a gestação, da fecundação, da gestação, e vamos ver como que é precioso, como que é preciso, como que realmente é algo maravilhoso essa obra de Deus. E isso faz com que a gente louve ao Senhor e entenda a grandeza dele. E Davi, ele tinha esse entendimento, ele tinha essa sensibilidade. E nós, muitas vezes, é tanta coisa na cabeça, é correria, é trabalho, é casa, é filho, que a gente não medita nas coisas básicas da vida, nas coisas simples que são tão importantes para nós. Bom, o terceiro subtópico vai falar sobre o perigo dos extremos, com relação aos cuidados extremos que muitas pessoas têm com o corpo. Vamos falar aqui da prática narcisista, onde muitas pessoas elas endeusam os seus corpos, sendo que a Bíblia nos informa que temos que ter cuidado sim com o nosso corpo, mas isso não pode ser um cuidado narcisista. Nós não podemos tornar isso um Deus, como muitas pessoas fazem. A palavra diz em Timóteo que o exercício corporal para pouco proveito é, mas a piedade é muito proveitosa. Então, Paulo está explicando a seu filho na Timóteo que é importante sim cuidar do corpo, fazer uma academia, fazer uma dieta, se higienizar, mas muito mais importante é a gente ter cuidado com as coisas de Deus. Então, vamos abordar essas questões do cuidado com o corpo no subtópico 3. E para finalizar esse tópico 2, temos o subtópico 4, onde vai falar sobre os princípios ou regras. O que vai estar abordando nesse subtópico é a questão de eu posso fazer isso com o meu corpo ou eu não posso fazer isso com o meu corpo. Aonde o que nós temos que entender e vamos abordar em nossa lição, que o importante é fazer tudo para a glória de Deus. Então, esse subtópico e os demais subtópicos desse tópico 2, a nossa lição está muito abençoado, tem muitas informações importantes para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Pastor Anderson vai dar continuidade aqui na nossa exposição. No nosso tópico 3, vai falar sobre o corpo e a coletividade, que também é muito importante. Eu vou estar falando aqui o primeiro subtópico, mas o Larissa vai estar falando sobre o segundo e no terceiro nós juntos vamos dar uma pincelada aqui, fazer uma sinopse rapidamente.
O corpo e a coletividade. O primeiro subtópico é a prática relacional. E aí, o ser humano, a gente precisa entender uma coisa, que o ser humano foi criado por Deus não para ser só. O ser humano é um ser social, ele precisa interagir. Então, a partir dessa característica, que, diga-se de passagem, é muito importante a gente entender, e vai ser falado na lição, os professores estarão ministrando, que é uma característica do próprio Deus. Ele nos criou assim porque ele também é assim. Deus ele não nasceu, obviamente, para estar só. Ele gosta de interagir. A Bíblia nos ensina a todo momento a ter relacionamento com Deus. Ou seja, tem uma passagem da Bíblia em que o Senhor acorda Samuel, chamando Samuel. Samuel não entendeu de primeira, foi lá com o sacerdote Eli. Quando Eli entendeu, disse: olha, Samuel, quando você ouvir aquela voz, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando Samuel disse isso, Deus começou a falar, conversar, dialogar com Samuel sobre o povo. Então Deus ele é um ser social, ele gosta de relacionamento, ele gosta de diálogo. E nos fez assim. Nós somos seres sociais. Pastor Alisson vai falar agora o segundo subtópico. Também, o segundo subtópico vai tratar sobre a prática congregacional. Isso é muito importante para nossas vidas, porque hoje em dia tem crescido muito o movimento chamado dos desigrejados. São pessoas que se decepcionam com muitas igrejas e eles assumem uma postura de que não vão mais congregar. E isso é um perigo muito grande, porque isso é uma queda de princípio. Está em Hebreus 10:25, onde diz que nós não devemos deixar nossas congregações. Como o pastor Anderson acabou de informar, a prática relacional faz parte do corpo de Cristo. E com isso, nós não vamos estar nos relacionando só com pessoas fáceis de lidar. Nem dentro de uma congregação cristã tem pessoas difíceis, pessoas fáceis, pessoas com traumas, pessoas sem traumas. Tem vários tipos de personalidades, características. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um certo olhar mais amplo para entender o princípio bíblico de não deixarmos a nossa congregação. Então, nesse tópico vai estar abordando sobre isso, o interesse, né, da congregação, do corpo da congregação, como fazer para continuar se congregando, mesmo diante de tantas coisas ruins que acontecem, que nos decepcionam. Então, é algo muito importante, porque a cada dia que se passa, muitas pessoas saem da igreja, porque o irmão fez isso, a irmã fez isso, o irmão fez aquilo, mas eles não entendem que a igreja é um local de pessoas erradas, pessoas fracas, pessoas frágeis, que estão aqui para não ser assim mais, para mudar, para se fortalecer e um dia herdar a vida eterna. Amém? E nesse último subtópico aqui, do tópico de número 3, que se chama Tecnologia e Culto, vai falar sobre basicamente sobre o nosso culto racional. Por quê? O culto, ele precisa ser racional. Não que não ser racional, você exclua a espiritualidade. Não existe isso. Essa visão ela é errada. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu estou adorando conscientemente. Eu preciso entender o motivo pelo qual eu estou adorando quem eu estou adorando. Se eu fizer isso de forma inconsciente, sem ter conhecimento nenhum, eu simplesmente vou, sem saber, ter objetividade. Por exemplo, só para pincelar aqui, o apóstolo Paulo chegou com os gregos e falou: olha, eu quero falar daqui do Deus desconhecido. Eles adoravam muitos deuses, e o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, chama-se Jesus Cristo, ele estava como desconhecido. Ele não tinha a menor ideia de quem ele era, de como ele agia, qual era o propósito dele, ou não sabiam que ele era o Deus verdadeiro. E Paulo foi lá ministrar, falar sobre ele, e teve oportunidade para isso. E também sobre a questão da tecnologia. Ela é fundamental, ela ajuda, ela é importante, mas ela não pode ser o carro-chefe. Tem muitos lugares que parece que a tecnologia, pastor, isso é mais importante do que o culto. É verdade. As pessoas ficam mais preocupadas em ter aquilo que é de mais tecnológico, quando na verdade, para Deus, o mais importante é joelho no chão e boca no pó.
Aí o pastor Alisson vai estar finalizando agora esse último subtópico. Onde fala sobre a tecnologia e tudo, o pastor ele trouxe já uma pequena informação e é importante nós entendermos que muitas igrejas hoje em dia estão expandindo demais essa questão tecnológica. E isso faz com que, querendo ou não, perca um pouco da reverência e santidade que temos que ter na casa de Deus. Um exemplo, tem igrejas que têm aqueles canhão de fumaça, como se fosse numa boate. E isso tira o interesse e a atenção da pessoa que está aqui para ouvir a palavra e ser arrebentada por Deus, para poder jogar o interesse nela no espetáculo que está acontecendo, com luzes, com fumaça. É interessante, sim, os recursos tecnológicos, é importante até para poder expandir com mais precisão o Evangelho. É importante ter a mídia, ter a gravação, ter a transmissão, mas tudo tem que ser de uma forma moderada para não tirar o foco principal, que é a presença de Deus na casa dele. Irmãos, essa lição ela vai estar muito abençoada para a sua vida. Para quem deseja, né, pastor, se fortalecer na fé, entender princípios poderosos da sua caminhada cristã, venha para a EBD amanhã, que você vai ser certamente edificado. As mulheres vão ser edificadas, os jovens vão ser edificados e os varões de Deus certamente vão ser edificados, porque a lição está uma bênção, em nome de Jesus. Como o pastor Alisson falou, amanhã, às 8 da manhã, nós aguardamos você aqui. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Uma coisa é certa, você não vai perder nada, só vai ganhar. Porque quando a gente vem ouvir Deus falar, a gente só ganha. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus Paz do abençoe. Senhor, até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Glória a Deus.